As informações para a próxima janela de transferências começaram a se intensificar nestas últimas horas. E temos aqui a vocês, neste Acorda Vascão, muitas novidades se tratando da postura do nosso Vasco da Gama exatamente para o mês de julho. Inclusive, o Cruz Maltino já vem até se preparando para que assim que essa próxima janela de transferências venha a ser aberta, o Vasco já tem os nomes engatilhados para anunciar, regularizar e colocar esses atletas dentro de campo. A gente, é claro, vai falar sobre isso aqui com vocês neste Acorda Vascão, trazer todas as últimas informações se tratando de nomes que estão no radar da diretoria vascaína e nomes que inclusive já tiveram os seus primeiros contatos formalizados por parte do Cruz Maltino. Além disso, também falaremos sobre o treino que rolou ontem no CT Moacir Barbosa, Abel Braga, o atual coordenador técnico do Vasco, com chances de ir para o Internacional, e muitas outras informações. Primeiro vídeo do dia que já começa muito movimentado para você, torcedor vascaíno, mas é claro, antes de começar, como eu sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando ao canal do Gigante Vasco pela primeira vez. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E olha só, rapaziada, se você tá aqui e ainda não é um inscrito do canal, se inscreva. Falta muito pouco pra gente chegar aos 92 mil inscritos, então ajude o canal do Gigante, menos de 50 pessoas. Vem cá, rapidinho, aqui embaixo, você não perde tempo e vai se inscrever e ajudar a gente hoje a chegar aos 92 mil. Tranquilo? Então se inscreva, vamos juntos chegar aí a essa marca importante. Além disso, larga o dedo no like, no joinha, no gostei, como você preferir chamar, pois é essencial para a divulgação do nosso conteúdo. E é claro, aqui embaixo, ó, deixe nos comentários se você está empolgado com o Vasco da Gama e se espera que nessa janela de transferência o Vasco se posicione de uma maneira melhor do que com relação ao que aconteceu no início desse ano. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Sem muita enrolação, gente. Fala logo de Vasco da Gama. E eu quero começar aqui primeiramente este Acorda Vascão falando sobre o que rolou ontem lá no CT Moacir Barbosa. Pois, como tá aparecendo aí nas imagens a vocês, ontem o Gigante da Colina, seu elenco, foi a campo visando a partida desse próximo sábado contra a equipe do São Paulo. Uma atividade em campo, focada já no adversário, que inclusive vai vir de uma maneira muito diferente para essa partida do próximo sábado. A expectativa é que o São Paulo entre com um time misto pela batida de partidas que vem tendo. O Vasco vai buscar algumas modificações para esse jogo, ou uma mudança no esquema, ou uma mudança com relação aos 11 iniciais que entrarão em campo nessa partida contra o São Paulo. Mesmo o time muito provavelmente que entrou em campo contra o Santos não se repetirá nessa partida de amanhã contra a equipe do São Paulo pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. E é claro, mesmo diante de ser um jogo no Morumbi, longe de casa, um adversário que das últimas 8 partidas empatou 4 e venceu 4, ou seja, nenhuma derrota, o Vasco vai em busca da vitória. O Vasco vem de maus resultados e jogando inclusive dentro de casa contra adversários não tão fortes na tabela, e o Vasco vai buscar pontuar dessa vez amanhã contra o São Paulo no Morumbi. O jogo que estará acontecendo às 6h30 da tarde. Todos os ingressos destinados ao torcedor vascaíno já foram esgotados em menos de uma hora nessa última quarta-feira. Ontem um novo setor ali, uma nova parte foi aberta para uma nova oportunidade de compra de ingressos pela torcida vascaína. Ela ainda segue aberta, então você que é um torcedor que mora em São Paulo ou que mora aqui no Rio de Janeiro, mas ainda não garantiu, corre, porque ainda dá tempo. E é claro, quero falar aqui, gente, sobre o mercado, pois o Vasco joga contra o São Paulo, mas dia 1º de julho, menos de 1 mês e 15 dias, teremos o início da próxima janela de transferências. O Vasco está se posicionando, o Vasco já está se movimentando, até porque é inadmissível, é incompreensível o Vasco deixar para fazer movimentações apenas quando chegar em julho. O Vasco já conversa, o Vasco já procura, o Vasco já coloca nomes numa lista de interesse. O Vasco já vem começando a tomar uma postura no mercado até para que já tenha nomes engatilhados assim que a janela de transferências for aberta. Ontem o jornalista Lucas Pedrosa trouxe algumas informações, jornalista muito renomado da SBT Sport Rio, realmente vem fazendo um trabalho muito sério há bastante tempo já, se tratando de Vasco, não apenas do clube, mas como também de alguns outros setores do nosso meio do jornalismo esportivo. O jornalista Lucas Pedrosa, ele esclareceu algumas situações. Esclareceu a situação tanto do Bruno Zuccolini, o nome que a gente trouxe a vocês no Acorda Vascão, inclusive de ontem. Se você ainda não viu, corre para dar uma olhada que a gente já antecipou essa informação a você. Ele também falou sobre o Alan, jogador, cria das categorias de base do Cruz Maltino, um atleta realmente muito bom, um atleta de renome internacional, de Napoli, de seleção brasileira, de Everton, um jogador que é de fato diferente, é o nome que interessa ao Cruz Maltino. Sobre o Bruno Zuccolini, qual foi a informação do Lucas Pedrosa?
Luca Zuculini, jogador de 30 anos, jogador que está desde 2017 no River Plate, jogador também de renome internacional, que foi até contratado pelo Manchester City em um determinado período da sua carreira, mas um atleta que está nesse momento parado no River Plate, porque vem de uma lesão. O Bruno Zuculini acabou torcendo o joelho esquerdo e alguns estudos posteriores a essa lesão acabaram confirmando um suposto diagnóstico de ruptura do ligamento cruzado anterior. Essa informação veio através do próprio River Plate. E exatamente por isso que aconteceu lá no mês de fevereiro, o Bruno Zuculini vem realmente ainda em um momento de recuperação da lesão. O Bruno Zuculini é um atleta que teve sim negociações avançadas com o Vasco, mas assim que essa lesão aconteceu, o Vasco deu para trás no negócio. Nesse momento ele segue machucado e exatamente por esse motivo as negociações não retornaram, estão estagnadas. É um nome que interessou, é um volante que cabe muito bem no perfil que o Vasco procura, né? Um volante já experiente, com mais peso, um nome realmente renomado no cenário do futebol sul-americano e internacional, mas essa lesão que ele acabou sofrendo no mês de fevereiro afastou completamente as duas partes. Seria um bom reforço para esse processo de reconstrução do Vasco, mas infelizmente essa lesão faz que no momento seja muito difícil uma chegada do atleta nesse mês de julho. Outro nome, gente, é o Alan. Para quem não conhece, acredito que poucos não conhecem, é um cria das categorias de base do Vasco da Gama. Um jogador, gente, realmente eu posso ter convicção naquilo que eu tô falando, de muita qualidade. Para quem olha pro Alan e acha que ele não tem qualidade, tem alguma coisa errada. O jogador com passagem por seleção brasileira, Everton da Inglaterra, Napoli da Itália, sendo sempre muito destaque pelos clubes onde passou. O Alan, nesse momento, com seus 32 anos, ele veste a camisa do Al-Wahda Abu Dhabi, do futebol árabe. Tem contrato com esse clube até o meio do ano que vem. E o Vasco vem sondando já a situação desse atleta. O Paulo Brax, inclusive, falou sobre isso naquela entrevista que deu ao canal Atenção Vascaínos há algum tempinho. O Paulo Brax confirmou esse desejo de ter o Alan. Assim como o desejo de ter o Alan, o Paulo Brax também falou sobre o desejo de ter o Souza, no caso, volante, que é a cria das categorias de base do Vasco. O Paulo Brax falou do desejo de ter o Felipe Coutinho. O Paulo Brax citou esses nomes que fizeram a base do Vasco lá atrás e nesse momento o Paulo Brax tem esses nomes como realmente alvo de interesse para retornar ao Cruz Maltino. E um desses nomes que o Paulo Brax também citou, né, nessa entrevista foi o Alan. O Paulo Brax confirmou, gente, inclusive nessa entrevista ao canal Atenção Vascaínos, que conversou não apenas com o Alan, mas também com o Souza. Ele disse assim, gente, ó, abre aspas, conversamos com o Alan e Souza. Gostaria muito da vinda do Souza. É um profissional acima de nível. Gostaria de contar com ele. As portas estão abertas. E ele falou sobre o Alan. Com o Alan é difícil. O atleta não tem interesse de voltar ao Brasil. Essas foram as falas do Paulo Brax, lá no mês de abril. E ontem o jornalista Lucas Pedrosa trouxe algumas novidades sobre essa situação. O Alan nesse momento tem um salário muito alto. Um salário realmente de nível de futebol lá do mundo árabe. Um salário altíssimo. Vive bem. Mas nesse momento, gente, segundo informações do próprio jornalista Lucas Pedrosa, caso ele tenha mudado, no caso, a sua mente com relação ao retorno ao futebol brasileiro, o Vasco tem o interesse na sua contratação, como a gente trouxe, o Paulo Brax confirmou, já sinalizou ao Alan esse interesse de contar com o atleta e nesse momento o Vasco abriu as portas para o Alan. As portas estão abertas ao jogador. O Vasco monitora de longe essa situação, vem mantendo contato com o volante devido ao grande interesse que tem pelo seu retorno e as portas estão abertas. É um nome difícil. O Alan não é um nome fácil, exatamente porque recebe um alto salário e tem contrato até o meio do ano. Mas caso chegue agora, finalizou a temporada lá no mundo árabe, o Alan vira e fala que quer retornar ao Brasil, não quer mais permanecer na Arábia com seus 32 anos, uma vida já consolidada financeiramente, as portas do Vasco estão abertas para o atleta. O Paulo Brax se posiciona dessa maneira, o Vasco se posiciona dessa maneira, e quem sabe, a gente realmente não pode mudar, ver essa situação sendo mudada. O Alan ter o interesse de voltar e vestir a camisa do Vasco. Nesse momento depende muito mais dele do que do próprio Cruz Maltino. Tranquilo, rapaziada? Então uma informação importante para vocês terem uma noção de tudo que está acontecendo. Outra notícia também importante para trazer a vocês, se trata de dois outros nomes, outros dois volantes, posição que nesse momento é prioridade para o Cruz Maltino. Primeiramente eu gostaria de falar sobre o Guilherme lá do Al-Saad, outro jogador também do mundo árabe, um atleta que tem nesse momento seus 32 anos, brasileiro, que tem passagens aí pelo Al-Saad, pelo Real Desportivo da Espanha, Olympiacos da Grécia, Udinese da Itália, Corinthians e Portuguesa
aqui no futebol brasileiro. Um nome que interessa ao Vasco. Informações que tivemos ontem que esse nome está no radar da diretoria vascaína. Teve uma passagem destacada pelo próprio Corinthians aqui no Brasil. O que acontece? Por que esse nome está no radar? O Vasco, como a gente vem trazendo a vocês, e é por isso que eu gosto sempre de pontuar. Rapaziada, fiquem ligados nos nossos vídeos. A janela vai se abrir, as informações vão se intensificar, então é importante você ficar sempre atento a tudo o que acontece no Vasco aqui pelo canal do Gigante. O Vasco procura nomes livres no mercado. O Vasco vai aceitar pagar um salário maior, mas não vai comprar ninguém. O Vasco vai analisar oportunidades de mercado, nomes de atletas que estejam livres. E o Guilherme é um desses nomes. Exatamente por isso, por ter uma bagagem já no futebol europeu, Real Desportivo, Udinese, no caso também Olympiacos da Grécia, é um nome que interessa. Vasco busca esse primeiro volante e o Guilherme é um nome que está no radar da diretoria Cruz Maltina. Ainda não temos informações sobre negociações, conversas. Vamos, é claro, buscar, mas é um nome que interessa. Outro nome também é o Bruno Henrique. Bruno Henrique, meio campo, camisa 10 que o Vasco busca também no mercado. Atualmente o Bruno Henrique tem 33 anos e veste a camisa do Al Ittihad. E assim como o Guilherme, é um nome que também tem o seu contrato se encerrando agora, em junho, no meio do ano. Nome que interessa ao Vasco por estar ficando livre no mercado. Opções viáveis que o Vasco vai buscar na janela. Nomes livres no mercado. E qual a informação que tivemos nessa noite de ontem, gente? O Vasco já fez os seus primeiros contatos com o staff do meio-campo, Bruno Henrique. Um jogador que de fato ficará livre no mercado, quer voltar ao futebol brasileiro. Até o momento, Internacional e Cruzeiro, dois clubes aqui, também já fizeram sondagens pelo jogador junto com o Vasco. Nada se tratando de negociação, mas é um nome que está muito em aberto. Um nome que tem o interesse de voltar ao Brasil, um nome que tem o seu contrato encerrando e um nome que de fato pode ser aí um grande alvo do Vasco e passar desse apenas o primeiro contato e realmente se tornar uma negociação. Vamos ficar de olho. Fiquem ligados. Tenho certeza aqui, ó. Anota o que eu tô falando, uma promessa. Na semana que vem eu vou trazer uma exclusiva aqui a vocês em primeira mão. Vou começar a falar novamente com empresários, com a gente, buscar novidades e trazer. Então fiquem ligados. As informações, as novidades, se tratando de reforços, vão voltar com força máxima. E aqui no nosso canal, vocês vão ficar por dentro de tudo que está acontecendo. E, gente, para finalizar aqui o vídeo, falar sobre duas informações. Primeira se trata do Abelão, Abel Braga. Hoje, coordenador técnico do Vasco. Qual a informação que tivemos sobre o Abelão, gente? Na noite de ontem, a página Revista Colorada informou que ao entrar em contato com o Abel, ontem, quinta-feira, o Abel Braga não descartou um retorno ao Internacional, mas afirmou que se isso acontecer não será como técnico, mas como um coordenador técnico. O Internacional nesse momento passa por um momento muito ruim com relação ao seu treinador, que é o Mano Menezes, e vai buscar muito provavelmente nesses próximos dias um novo treinador no mercado, principalmente se perder o Grenal desse final de semana. O Abel foi um nome muito pedido pelo torcedor, e exatamente por esse motivo a página Revista Colorada fez questão de entrar em contato com ele. Ele falou que tem o desejo, não descartou o retorno ao Inter, mas não para a área técnica, mas para fora de campo, sendo um coordenador. Eu não gostei, vou ser sincero, não gosto disso. O Abel nesse momento tá no Vasco da Gama, ele tinha que focar as suas forças lá. A partir do momento que a página entra em contato com ele para perguntar sobre a possibilidade de retornar ao Inter, ele tinha que falar, minha visão. Olha só, hoje eu tô no Vasco, hoje a minha cabeça tá no Vasco, não penso em Inter, é um clube que eu tenho carinho, respeito e admiração, mas a minha cabeça hoje tá no Vasco e não penso em nenhum momento em sair daqui. Essa deveria ser a resposta dele, por um respeito ao Vasco, é o clube que ele hoje trabalha. Se ele é Inter, não é Inter, deixa de ser Inter, não quero saber. Mas hoje ele veste a camisa do Vasco. E por ter respeito à instituição, essas palavras que eu acabei de dizer a vocês, na minha opinião, deveriam ser as palavras do Abel. Não virar para a página e falar que eu não descarto um retorno. Mas enfim, foram as falas dele, que é hoje o coordenador técnico do Cruz Maltino, e deixou bem claro que não descarta uma chegada ao Internacional também, no mesmo perfil de coordenador técnico. Mas enfim, né? Vamos ficar de olho no que irá acontecer. Abelão hoje aí, realmente não descartando uma saída do Cruz Maltino. E para finalizar o vídeo, falar sobre coisa boa, pois ontem lá no Ceará, o Vasco enfrentou a equipe do próprio Ceará pela segunda partida das semifinais da Copa do Brasil Sub-17 e venceu. Venceu a equipe do Ceará pelo placar de 2-0. No primeiro tempo, Rodrigo Pacujá abriu o placar aos 38 minutos do segundo tempo. E na etapa final, Rafinha de pênalti ampliou o placar aos 17 minutos, fazendo esses 2-0. O Vasco nesse momento está na semifinal da Copa do Brasil Sub-17 e enfrentará a equipe do Palmeiras, a forte equipe do Palmeiras. Na outra chave, tem Atlético Paranaense e Sport, duas equipes aí
que irão sair dessas semifinais para fazer a final da Copa do Brasil. A nossa base segue forte, mais uma semifinal, mais uma vez a base dos Gigantes da Colina representando aí nas competições do futebol brasileiro. A gente vai ficar por aqui. Esse foi o Acorda Vascão, apenas o primeiro vídeo dessa sexta-feira, sextou. Estaremos de volta com Fala Gigante e após Fala Gigante com Boa Noite Gigante às 7 horas da noite. E é claro, contando com a presença de todos vocês. Vamos que vamos, hein? Fiquem com Deus, se inscrevam e fiquem ligados, pois informações novamente teremos e muito, se tratando de negociações, de reforços, de contratações, de mercado da bola. Vamos que vamos, se inscrevam e saudações vascaínas.